Olá, meu nome é Lucas Santejo e o meu trabalho é sobre a extração de parâmetros elétricos de transistores da tecnologia FD SOI MOSFETs e foi orientado pela doutora Michele de Souza. Primeiramente, é importante saber a diferença de um MOSFET tradicional para o MOSFET da tecnologia SOI. O MOSFET SOI ele possui um óxido enterrado que separa a região de substrato da região de formação de canal. Isso implica numa diminuição de diversos efeitos parasitários, assim como o efeito de canal curto estudado nesse trabalho. O efeito de canal curto ele acontece quando a região de depressão de dreno substrato e de fonte substrato se tornam tão grandes que a porta não consegue controlar uma grande quantidade de carga, fazendo com que ele não seja eficiente no controle de passagem de corrente. Com o óxido enterrado, esse efeito ainda existe, entretanto essa região de depressão é menor, fazendo com que, para que haja efeito de canal curto, o comprimento entre eles deva ser menor. As características físicas do MOSFET analisado estão apresentadas nessa parte azul, onde L é o comprimento de todos os transistores analisados, W é a largura, T se refere à espessura do óxido de porta, do silício e do óxido enterrado de base. Foram analisados tanto um NMOS e um PMOS e os seus parâmetros foram comparados entre eles. Os parâmetros extraídos nesse trabalho foram a tensão de limiar, inclinação sublimiar, comprimento efetivo de canal, mobilidade elétrica e fator de degradação. Com esses parâmetros, será concluído se houve ou não canal curto nos diversos comprimentos de transistores NMOS e PMOS estudados. Falaremos agora um pouco mais sobre as curvas de tensão de limiar e inclinação sublimiar obtidas. Do primeiro gráfico de tensão de limiar, é importante ver que houve uma diferença de 0,2 volts para esses dois comprimentos de canal do PMOS. Isso aqui são alguns indícios na formação de canal curto. E para podermos afirmar isso com mais certeza, iremos olhar aqui na inclinação sublimiar. Esses dois transistores possuem por volta de menos 750 mV por década de inclinação sublimiar. O que isso significa? Significa que um aumento de menos 750 mV na porta vai gerar um aumento de uma década de corrente. Isso faz com que esses transistores não sejam eficientes no controle de corrente, porque precisa de um grande aumento na tensão de porta para que haja esse controle. Falando agora sobre o comprimento efetivo, nós temos o comprimento de máscara, que é o comprimento que o transistor foi projetado. Entretanto, quando ele é projetado, a fonte e o dreno elas podem difundir para dentro da porta, fazendo com que haja um L efetivo menor, além de pode também ocorrer algum tipo de corrosão. Para descobrirmos qual é esse ΔL de diferença do projetado, utilizamos essa equação. Sabendo que se Lm for zero, na teoria, aqui também deveria ser zero. Com isso, conseguimos descobrir qual é o ΔL. Bem, agora vamos falar sobre a mobilidade elétrica e o fator de degradação. Na mobilidade elétrica foram utilizados dois métodos de extração. O método Y-function, que leva em consideração a resistência série do fonte e dreno, e um outro método mais tradicional que não leva em consideração. Podemos ver que com o método Y-function, tanto no NMOS quanto no PMOS, obtivemos valores maiores do que o outro método. Isso acontece porque, como eles desprezam a resistência série, acaba que a mobilidade se torna menor. Podemos ver também que em menores comprimentos de canal essa diferença é muito grande, porém, aumentando o comprimento de canal, ela tende a diminuir. Isso é porque a resistência séria é mais significante para esses pequenos comprimentos. Também podemos ver aqui no fator de degradação que para pequenos comprimentos de canal, a degradação é muito grande. Isso acontece tanto por
causa da resistência série de fonte e dreno, quanto pelo campo elétrico gerado pela tensão de porta. Concluindo o trabalho, aqui à esquerda nós temos uma tabela mostrando o comprimento efetivo do NMOS e do PMOS e o L de máscara, que é o comprimento que ele foi projetado. Podemos ver que o comprimento efetivo do PMOS é muito menor do que o que ele foi projetado. Isso pode ter sido uma das causas do efeito de canal curto que observamos na tensão de limiar e na inclinação sublimiar.